Rapaz, preste muita atenção porque existe uma confusão gigantesca acontecendo quando o assunto é Jair Bolsonaro, prisão, condenação, direito de votar e possibilidade de voltar a disputar uma eleição. Muita gente olha para uma pessoa presa e imediatamente conclui que ela perdeu os direitos políticos. Só que a questão é muito mais complicada do que isso. Quando colocamos Bolsonaro no centro dessa história, aparece um detalhe ainda mais importante. Mesmo que ele seja colocado em liberdade no futuro, isso não significa automaticamente que poderá votar ou voltar a ser candidato. Liberdade, direitos políticos e elegibilidade são coisas diferentes. É exatamente aí que muita gente se perde. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero explicar essa história de maneira simples, direta e sem aquela confusão jurídica que faz o brasileiro misturar prisão, condenação, indulto, graça e anistia como se fosse tudo a mesma coisa. O primeiro ponto que você precisa guardar é o seguinte: não é simplesmente estar preso que determina se alguém pode votar. Uma pessoa pode estar presa provisoriamente e ainda não ter uma condenação criminal definitiva. Nesse tipo de situação, dependendo das condições eleitorais e da estrutura disponível, ela pode conservar seus direitos políticos. Agora muda completamente de figura quando existe uma condenação criminal definitiva, produzindo a suspensão desses direitos. É por isso que você precisa esquecer aquela frase simplista de que preso não vota. O ponto central é a condenação. Imagine uma pessoa presa em flagrante poucos dias antes de uma eleição. Ela ainda nem foi julgada definitivamente. A prisão existe, mas a situação jurídica dela não é a mesma de alguém que já recebeu uma condenação definitiva. Da mesma maneira, existem prisões de natureza civil, como determinados casos envolvendo pensão alimentícia. Isso também não deve ser confundido automaticamente com uma condenação criminal que suspenda direitos políticos. Agora vamos chegar em Bolsonaro, porque é justamente aqui que começa a parte que interessa a milhões de brasileiros. Dentro da situação apresentada no conteúdo, Bolsonaro estaria impedido de votar em razão dos efeitos de sua condenação. E essa é uma situação que revolta muita gente na direita, principalmente aqueles que consideram profundamente injusto tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas existe uma diferença entre discutir se a condenação foi justa e explicar quais são os efeitos jurídicos dela enquanto continuar existindo. E esse detalhe é fundamental. Porque muita gente imagina o seguinte: basta um futuro presidente chegar ao Palácio do Planalto, assinar um papel, mandar Bolsonaro para casa e pronto, tá tudo resolvido. Não é tão simples. Uma medida capaz de extinguir ou afastar o cumprimento de uma pena não necessariamente apaga automaticamente a condenação, nem todos os efeitos políticos associados a ela. Preste muita atenção nesse ponto, porque ele muda completamente a conversa. Uma coisa é sair da prisão, outra coisa é recuperar direitos políticos. E uma terceira coisa é voltar a ser elegível para disputar uma eleição. São três discussões diferentes. É justamente por isso que quando aparecem palavras como graça, indulto e anistia, muita gente acaba misturando tudo. Graça e indulto podem produzir efeitos sobre a pena, mas a discussão sobre os efeitos políticos da condenação continua sendo decisiva. Então não adianta simplesmente dizer: Bolsonaro será libertado e automaticamente será candidato novamente. Essa afirmação pula várias etapas. O que realmente importa para uma eventual volta de Bolsonaro às urnas é o que acontecerá com as decisões e impedimentos que hoje produzem efeitos sobre seus direitos políticos e sua elegibilidade. E aí entra outro ponto explosivo dessa história: a anistia. A anistia depende do Congresso Nacional. Não é simplesmente uma decisão individual do presidente da República. Por isso, qualquer projeto político que tenha como objetivo beneficiar condenados relacionados aos acontecimentos políticos recentes necessariamente passa por uma disputa pesada dentro do Congresso. E olha como isso transforma a eleição. Não estamos falando apenas de escolher um presidente.
Estamos falando também da composição da Câmara dos Deputados e do Senado. Porque um presidente pode ter vontade política, pode defender determinadas medidas, pode fazer promessas durante a campanha, mas existem decisões que dependem diretamente de apoio parlamentar. Essa é uma das razões pelas quais a direita precisa olhar com muito cuidado para o Congresso. Não adianta eleger presidente e entregar Câmara e Senado para adversários políticos. Depois o eleitor pergunta por que determinadas propostas não avançam. Agora eu quero entrar em outro ponto que provoca enorme revolta entre apoiadores de Bolsonaro. Muita gente olha para casos de presos provisórios que conseguem votar e pergunta: como alguém acusado de um crime pode votar enquanto Bolsonaro não pode? A resposta está justamente naquela diferença que eu expliquei. Acusação não é condenação definitiva. Prisão não é necessariamente condenação definitiva. Uma pessoa pode responder a investigações, pode ser presa provisoriamente e ainda conservar direitos políticos até que exista uma decisão que produza o efeito jurídico de suspensão. Você pode achar isso justo ou injusto, pode concordar ou discordar, mas essa diferença é essencial para entender o que está acontecendo. E aqui existe uma ironia enorme. Para o brasileiro comum, parece completamente contraditório ver alguém atrás das grades, participando de uma eleição enquanto outra pessoa está impedida. Só que o sistema não olha apenas para o fato físico de a pessoa estar dentro ou fora de uma prisão. Ele olha para a situação jurídica daquela pessoa. É por isso que eu digo, guarde uma palavra: condenação. Quando aparecer uma discussão sobre o direito de votar, antes de perguntar se a pessoa está presa, pergunte qual é a situação da condenação e dos direitos políticos dela. Isso evita uma quantidade enorme de informações erradas circulando nas redes sociais. Agora vem a questão que realmente mexe com a direita brasileira. Bolsonaro poderia voltar algum dia a disputar uma eleição? Isso dependeria de uma mudança concreta na situação jurídica que hoje impede essa candidatura. Não basta simplesmente sair da prisão. Não basta apenas receber uma medida relacionada ao cumprimento da pena. Seria necessário atingir justamente os efeitos que impedem sua participação eleitoral. Entre os caminhos discutidos no próprio conteúdo estão mudanças decorrentes de decisões judiciais, eventual anulação de condenações ou outras medidas capazes de alterar efetivamente sua situação política. E é exatamente aí que a história ganha uma dimensão gigantesca. Porque a direita não está discutindo apenas quem será candidato numa próxima eleição. Existe uma disputa muito maior acontecendo sobre o futuro político de Jair Bolsonaro e sobre a possibilidade de ele algum dia recuperar plenamente sua capacidade de participar diretamente do processo eleitoral. Agora eu faço uma pergunta: você acredita que a direita vai simplesmente abandonar Bolsonaro e fingir que nada aconteceu? Eu duvido. Independentemente de quem seja o candidato da direita numa eleição futura, Bolsonaro continua ocupando um espaço enorme no campo conservador brasileiro. E qualquer candidato que queira representar esse eleitorado terá de explicar com clareza o que pretende fazer em relação aos presos, condenados, as discussões sobre anistia e a situação do próprio Bolsonaro. Não adianta slogan bonito. Não adianta subir em palanque e falar que vai resolver tudo com uma canetada. O eleitor precisa saber exatamente o que pode ser feito pelo Executivo, o que depende do Congresso e o que depende de decisões judiciais. Essa distinção é importante justamente para evitar que o eleitor conservador seja enganado por promessas impossíveis. E aqui eu também faço uma crítica. Durante anos, nós vimos decisões judiciais produzirem consequências políticas gigantescas no Brasil. Por isso, quando alguém diz que política e judiciário são assuntos completamente separados, basta olhar para os últimos anos para perceber o tamanho do impacto que uma decisão judicial pode produzir numa eleição. A situação de Bolsonaro é uma demonstração clara disso.
Uma decisão jurídica pode determinar se uma pessoa vota, se pode receber votos e até se consegue voltar a disputar a presidência da República. Então essa discussão vai muito além de Bolsonaro colocar ou não o dedo numa urna. Estamos falando da capacidade de participação política de uma das maiores lideranças da direita brasileira. E essa história ainda vai render muito. Principalmente porque qualquer mudança envolvendo condenações, anistia, revisão de decisões ou composição futura das instituições poderá mudar completamente o cenário. Por enquanto, o ponto que você precisa guardar é simples. Não confunda preso com condenado. Não confunda libertação com recuperação automática de direitos políticos. E principalmente não confunda direito de votar com direito de ser candidato. São situações diferentes. Agora eu quero saber sua opinião. Você considera justo Bolsonaro estar impedido de votar? Você acredita que o Congresso deveria avançar numa anistia? E mais, você acredita que Bolsonaro ainda pode voltar algum dia a disputar uma eleição no Brasil? Coloque sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que pensa o brasileiro conservador que acompanha o Movimento Brasil Patriota. Compartilhe este vídeo, porque muita gente ainda está completamente perdida nessa discussão. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando os nossos boletins. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.